Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos! Café com Ações é o nosso giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia, bolsa de valores, o mundo empresarial. Aqui a gente repercute alguns temas que, ao meu ver, chamam a atenção para as minhas estratégias de investimento. Foque nas coisas que lhe interessam, nas coisas que vão ajudar você a performar melhor na bolsa ou crescer enquanto pessoa e enquanto profissional. Não perca seu tempo com bobagem na internet. A internet hoje, se você for uma pessoa sem disciplina, pode sugar todo o seu tempo, fazer com que ele passe com coisas que não terão nenhuma serventia para o seu crescimento no futuro. Então, muito cuidado com o que existe aí nas redes sociais, na internet como um todo. Hackers do bem são recompensados ao testar os sistemas de grandes empresas. Tem sido cada vez mais comum a contratação de pessoas para ajudar na proteção contra os ataques cibernéticos. Grandes empresas como Nubank, C6 Bank, TIM, OLX estão aderindo a uma tendência mundial e procurando pessoas hackers que queiram participar de testes dos seus sistemas e assim identificar eventuais vulnerabilidades. Isso é uma tendência. Falaremos mais sobre isso no final de semana no canal Viver de Renda. Esse vai ser um tema que a gente vai explorar com mais detalhes. Uma matéria do Economist. Ex-mulher de Jeff Bezos provoca uma revolução na filantropia. Mackenzie Scott, ela é revolucionária tanto em termos de valores que está doando, quanto em relação à maneira como realiza as suas doações. Não exige nada em troca. Então, o mundo da filantropia vem tendo cada vez mais a participação generosa de muitas pessoas que se tornaram milionárias ou bilionárias. Então, o dinheiro também tem essa função, né? As pessoas melhoram de vida, as pessoas conseguem construir histórias exitosas, histórias de fortunas, seja no empreendedorismo, seja na bolsa de valores, e estão utilizando destes ganhos, destes recursos, para retornar um pouco do que ganharam para a sociedade, para construir um mundo melhor. Isso, ao meu ver, sempre fez muito sentido, porque eu conheci alguns bilionários que tinham isso de uma forma muito natural, faziam isso de uma forma muito natural, e sem muito alarde, sem muito de querer chamar a atenção das pessoas para essas suas práticas, né? Mas, de fato, o espírito de servir estava ali neles e o desejo de deixar um legado, de construir algo que pudesse fazer diferença para o mundo e para as próximas gerações, né? O que mais eu gostaria de falar no dia de hoje? A Pfizer, né? Ela desenvolveu um medicamento e há uma grande expectativa com relação ao Paxlovid. Como funciona esse promissor remédio contra a Covid-19 da Pfizer? Essa é uma questão que a comunidade científica vem comemorando, de que a Pfizer teve bons resultados nas fases 2 e 3 de estudos feitos, e a pesquisa analisou os efeitos de um antiviral em forma de pílula, o Paxlovid. Segundo os cientistas, quando usado nos primeiros 3 a 5 dias de manifestação dos sintomas da doença, o medicamento pode reduzir a gravidade da infecção, evitar 9 de cada 10 internações e, consequentemente, salvar vidas. Então, essa é uma grande boa notícia, uma grande nova que a gente tem aí vinda da Pfizer, né? Com achados tão promissores, a farmacêutica já submeteu o pedido de uso emergencial do Paxlovid à agência reguladora americana, o FDA. Tudo indica que o tratamento será acessível e poderá ser feito em casa, ao contrário do Remdesivir, por exemplo, que é um antiviral aprovado já no Brasil e nos Estados Unidos para o uso apenas em hospitais. Os resultados promissores do Paxlovid surgem no momento em que o Brasil testemunha uma queda de casos de Covid,
mas os especialistas alertam que ainda é cedo para falar no fim da pandemia, até porque a Europa, a gente começa a ver uma quarta onda de contaminação de Covid, em especial das pessoas que não se vacinaram, né? Então essas pessoas estão sendo as que estão mais na linha de contaminação. As que não se vacinaram estão sendo internadas e preocupa o nível de crescimento da doença nesse universo, né, dos não vacinados. Mas o que é o Paxlovid? O Paxlovid trata-se de um antiviral, uma classe de medicamentos indicada para o tratamento de infecções causadas por vírus, no caso esse específico, o coronavírus, né? Ele funciona, o Paxlovid, ele promove a inibição da protease do novo coronavírus, impedindo assim que ele complete seu ciclo de vida. Ele foi desenvolvido, um dos principais investigadores desse estudo no Brasil foi o Eduardo Springs, infectologista e professor de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele esclarece que os vários tipos de coronavírus vêm causando resfriados em seres humanos há quase meio século. Os cientistas já haviam identificado as principais enzimas e proteínas desses vírus. Eles também sabiam que a protease é essencial para outros vírus, como o HIV, e já existe um antirretroviral inibidor de protease. Assim, quando apareceu um coronavírus letal, os pesquisadores do mundo inteiro empreenderam uma colaboração para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos. Foi a partir dessas iniciativas que se desenvolveu uma molécula considerando a característica estrutural da protease do SARS-CoV-2, e a diferença fundamental em comparação aos antivirais disponíveis é que essa substância é a primeira desse tipo. Se for aprovada e autorizada, estaremos diante de um marco histórico da medicina. Será o primeiro antiviral oral de sua classe, especialmente desenhado para ser um inibidor de protease do SARS-CoV-2. Ele acrescenta que foram feitos 3 estudos. O primeiro investiga o tratamento em pessoas com risco de complicações, o segundo avalia as pessoas vacinadas e sem riscos, e o terceiro recruta voluntários para observar o efeito profilático do Paxlovid entre não vacinados. A eficácia do Paxlovid é muito positiva. Na pesquisa, a estratégia terapêutica foi colocada em prática e o que se percebeu é que ela é eficaz, o comprimido é eficaz na redução do risco de hospitalização ou morte em 89%. 89%. Então, é muito positivo o resultado até aqui, né? Mais uma excelente descoberta da medicina, da ciência. Temos que valorizar a ciência, precisamos entender o quanto isso é saudável do ponto de vista intelectual, o quanto isso é saudável do ponto de vista intelectual, né? Então temos que sim abraçar a medicina e a boa ciência. Ela sempre aponta os caminhos que devemos seguir, né? Lembre-se sempre disso. Uma coisa que eu também gostaria de compartilhar é que recentemente numa live o Campos Neto, presidente do Banco Central, deu uma entrevista dizendo o seguinte: pagou-se um preço muito caro no mercado pelo desvio fiscal, que nem foi tão grande assim, mas o preço pago foi muito caro. Palavras do presidente do Banco Central do Brasil, o Roberto Campos Neto. Ele, numa entrevista recente, ele destacou que esse ruído provocado pela questão do teto dos gastos foi muito ruim para o país, efetivamente azedou a relação do governo, da política com os investidores, e estamos pagando um preço caro, até por uma questão pequena, mas que mesmo assim teve uma conotação muito grande, né? Ele disse: a gente olha o dia a dia, o que tem sido feito, a parte fiscal, o que eu percebo é que temos uma desorganização de preços de mercado e que se pagou um preço muito caro para um desvio que não foi nem muito grande. O prêmio de risco associado ao Brasil subiu muito após o Ministério da Economia defender a mudança na janela de correção de regra do teto dos gastos para acomodação de mais gastos no ano eleitoral, abrindo espaço para 91 bilhões de reais no orçamento do ano que vem.
Lembrando que apenas a metade deste valor é para o Auxílio Brasil. A outra metade é para emendas parlamentares dos políticos. Você sabia disso? É preciso saber que essa parafernália que foi feita para burlar o teto dos gastos públicos, apenas a metade do valor que vai ser autorizado a gastar é para o Auxílio Brasil, ou seja, para as pessoas que estão passando fome, necessidade, que estão na miséria profunda. A outra metade dos valores é para emendas parlamentares dos nobres deputados que você e eu elegemos. Entenda isso, entendeu? Isso é importante entender, porque ficam dizendo que é para ajudar os mais pobres. Balela. O dobro, a metade do valor é para os pobres. A outra metade é para os pobres políticos. Os pobres políticos, entendeu? Essa é a verdade sobre isso que aconteceu aí, que derrubou a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira, né? Deepfakes, você já ouviu falar sobre isso? O uso da sua voz para roubar você. Um grupo de cybercriminosos dos Emirados Árabes Unidos conseguiu, usando a voz de um cliente, transferir 35 milhões de dólares utilizando algoritmos e inteligência artificial. Mas um novo golpe está aí. Falaremos mais sobre isso no Viver de Renda neste final de semana. O cybercrime se sofistica, ganha cada vez mais força e lança o desafio para as empresas de segurança. E a Oi Soluções está nesse universo, né? Então é preciso entender esse novo momento, as ameaças e as oportunidades. Os problemas trazem oportunidades. O governo do Japão aprovou um pacote de socorro à economia japonesa de 55,7 trilhões de ienes. Isso significa 490 bilhões de dólares para apoiar a recuperação da economia japonesa por conta da Covid. O projeto prevê distribuição de dinheiro para a maior parte das famílias e para empresas de pequeno porte. O plano do primeiro-ministro, que assumiu o cargo em outubro, Fumio Kishida, não prevê grandes aumentos de impostos e visa impulsionar a recuperação econômica, que está em ritmo lento na terceira economia global. Entre julho e setembro, o PIB do Japão caiu uma taxa anualizada de 3%, a segunda contração em 3 trimestres. O valor do pacote é quase o dobro do que os analistas esperavam. E a expectativa que o Japão tem é de que isso será suficiente para tirar a economia da inércia. Mais uma notícia interessante. Lembram-se daquele extremista que invadiu o Congresso americano, que tinha um chapéu com chifres? Lembra dele? Aquela criatura folclórica? Muito bem, foi condenado a 3 anos e 5 meses de cadeia. Estados Unidos é maravilhoso, né? Justiça eficaz, que o episódio não tem tanto tempo assim, foi durante a apuração das eleições americanas, né? E ele já foi julgado, ele já foi condenado, pode recorrer preso, né? E foi condenado a 3 anos e 5 meses de prisão. Viva a justiça americana! Será que algum dia a justiça brasileira chegará a esse nível de competência? Jacob Chansley é o nome do chifrudo. Ele ficou conhecido como uma das figuras mais emblemáticas durante a invasão do Capitólio em Washington, em janeiro deste ano. Olha a velocidade da justiça. Em janeiro, né? Foi condenado a 3 anos e 5 meses pela Justiça dos Estados Unidos, nessa semana agora que passou. Chansley, que usou um chapéu com chifres, estava sem camisa durante a invasão, assumiu a culpa pelo ato e reconheceu a sua responsabilidade. Ele faz parte de um grupo que propaga teorias de conspiração e estava entre os apoiadores de Donald Trump, que tentavam impedir o Congresso de certificar a vitória de Joe Biden. Então tá aí, a justiça americana não falha e não tarda. Da brasileira, a gente diz que tarda, mas não falha. Falha. A do Brasil tarda e falha. A dos Estados Unidos
não tarda e não falha. É assim que deve ser a justiça, né? É assim que deve ser a justiça. Mas, infelizmente, a coisa não acontece desse jeito, lamentavelmente. É uma pena, é uma pena. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.